Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando sobre os invertebrados, falaremos sobre os quinidários. Os quinidários estão representados pelas hidras, medusas ou água-vivas, corais e anêmonas do mar. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome selenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura, que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimentos, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo, os quinidários apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. No filo Quinidária, existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos: as medusas, que são natantes, e os pólipos, que são sésseis. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, as colônias sésseis, e das caravelas, as colônias flutuantes. Nos quinidários existe um tipo especial de célula, denominada quinidócito, que, apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, aparece em maior quantidade nos tentáculos. Ao ser tocado, o quinidócito lança nematocisto, estrutura penetrante que possui um longo filamento através do qual líquido urticante contido em seu interior é eliminado. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras no homem. Essas células participam da defesa dos quinidários contra predadores e também da captura de presas. Valendo-se das substâncias produzidas pelos quinidócitos, eles conseguem paralisar imediatamente os pequenos animais capturados por seus tentáculos. Tanto o pólipo quanto a medusa apresentam uma boca que se abre na cavidade gastrovascular, mas não possuem ânus. O alimento ingerido pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído. Daí o nome gastro, de alimentação, e vascular, de circulação. Após a fase extracelular da digestão, o alimento é absorvido pelas células que revestem a cavidade gastrovascular, completando a digestão. A digestão é, portanto, uma parte extracelular e, em parte, intracelular. Os restos não aproveitáveis são liberados pela boca. Na região oral estão os tentáculos que participam da captura de alimentos. As camadas de célula que ocorrem nos quinidários são a ectoderme, que reveste o corpo externamente, e a gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular. Entre a ectoderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa denominada mesogleia. Essa camada é mais abundante nas medusas do que nos pólipos e por isso as medusas têm aspecto gelatinoso, fato que lhes rendeu a denominação popular de águas-vivas. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem células nervosas. Nesses animais, os neurônios dispõem-se de modo difuso pelo corpo, o que é uma condição primitiva entre os animais. Os quinidários apresentam movimentos de contração e de extensão do corpo, além de poderem
apresentar deslocamentos. São, portanto, os primeiros animais a realizarem essas funções. Os poríferos, que nós vimos na aula anterior, vivem fixos ao substrato, não apresentando deslocamento. Nos pólipos, a capacidade de locomoção é reduzida, podendo ser do tipo cambalhota. Nas medusas, a locomoção é mais ativa, sendo realizada por um mecanismo denominado jato-propulsão. As bordas do corpo se contraem e a água acumulada na fase oral da medusa é expulsa em jato, provocando o deslocamento do animal no sentido oposto. A reprodução dos quinidários pode ser dos dois tipos, assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, em hidras, feita por brotamento, os brotos laterais em várias fases de crescimento são comumente vistos ligados à hidra-mãe e dela logo se destacam. Esse processo de multiplicação, em que não ocorre variabilidade genética, é propício nos ambientes estáveis e em épocas favoráveis do ano, em que as hidras estão bem alimentadas. A reprodução sexuada, alguns testículos e apenas um ovário são formados, principalmente em épocas desfavoráveis do ano, a partir de células indiferenciadas existentes no corpo. O único óvulo produzido é retirado do ovário. Os espermatozoides são liberados na água e vão à procura do óvulo. A fecundação ocorre no corpo. O zigoto formado é circundado por uma espessa camada quitinosa e, após certo tempo de desenvolvimento, o embrião envolto pela casca protetora destaca-se do corpo e permanece dentro da casca durante toda a época desfavorável. Com a chegada da estação favorável, rompe-se a casca e emerge uma pequena hidra que cresce até atingir a fase adulta. Não a larva, o desenvolvimento é direto. As espécies de corais, com algas calcárias, os moluscos, os peixes e outros seres vivos, compõem um ecossistema com grande diversidade que chamamos de recifes de corais. Os recifes de corais são, nos oceanos, equivalentes às florestas tropicais terrestres, pois têm enorme importância ecológica. Além de muitas espécies viverem nos recifes, outras os utilizam como abrigo contra predadores e também para obter alimento. Infelizmente, os recifes de corais estão bastante ameaçados pela poluição, pela caça predatória e pela elevação da temperatura da água dos oceanos em decorrência do aquecimento global. Nem todos temem as anêmonas. Os quinidários são frequentemente lembrados por suas toxinas urticantes. Existe um peixe, porém, que não é afetado pelas substâncias urticantes liberadas ao toque dos tentáculos dos quinidários, o peixe palhaço. Ele, aliás, costuma viver entre tentáculos de anêmonas. Essa neutralidade do peixe palhaço ocorre graças ao revestimento do seu corpo, constituído de um muco que o torna imune à ação das toxinas. Este peixe fornece às anêmonas alguns nutrientes através de sua matéria fecal. Como esses peixes são imunes à ação das substâncias urticantes das anêmonas, podem viver entre seus tentáculos protegidos dos predadores que não são imunes às toxinas.
Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Nos vemos em breve.